Sejam muito bem-vindos aqui à aula da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Em relação a essa convenção, eu decidi, antes mesmo de entrar na matéria da convenção, a oferecer uma introdução sobre a relação que existe o direito internacional e os direitos humanos. E por que eu estou oferecendo essa introdução? Pelo um motivo bastante simples, que para que a gente consiga compreender sobre os aspectos da relação internacional, da proteção de todo o patrimônio cultural, é necessário compreender os seus mecanismos do direito internacional, que vai ter como principal ferramenta para esse fim os direitos humanos. Se você não souber nada de direitos humanos e nada de direito internacional, é bastante complicado conseguir compreender exatamente o que se encontra nas duas convenções, dentre elas a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Tá? E não só é o fato de compreensão da realidade da própria convenção, mas é o fato dessa introdução também poder te ajudar em relação a uma redação que possa estar tratando lá sobre questões atuais, né? Voltado para os direitos humanos, tá? E misturar essa ideia dos direitos humanos com a percepção do patrimônio cultural, né? Então, se você não consegue compreender exatamente como que funciona essa relação do direito internacional e dos direitos humanos, fica bastante complicado escrever uma redação sobre tal assunto, né? Então, pensando nisso, eu preferi, dentro desse tópico, dessa convenção, iniciar aqui com uma introdução de compreensão desse direito internacional e dos direitos humanos. Então, preste atenção no que nós temos aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que perceber, é que no título da convenção, o próprio título da convenção, ela diz, é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial. Patrimônio mundial, cultural e natural. Amados, se o patrimônio é mundial, então isso significa que este patrimônio, para que ele tenha característica de ser mundial, ele tem que estar integrado ao direito internacional. Mais especificamente, se é um patrimônio da humanidade, isso significa que esse direito internacional tem que estar vinculado aos direitos humanos. Só que aí vem uma grande pergunta que tem uma grande resposta. Mas afinal, o que é direitos humanos? O que os direitos humanos comem? Aonde eles dormem? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, vai ser sexta-feira, vai ser agora mesmo, né? O que são esses direitos humanos e como é que eles funcionam? Na verdade, quando nós falamos em direitos humanos, existem algumas gerações, mas eu quero destacar duas gerações, que é o fundamento para existir direitos humanos. Uma delas é o que a gente chama de primeira geração, né? E depois o que nós chamamos de segunda geração. Na primeira geração, é a geração onde que você tem um conjunto de dois direitos. Isso, primeiro direito, direitos civis. Segundo direito, direitos políticos. Tá? Direitos civis e direitos políticos. Esses direitos, eles oferecem aos seres humanos um conjunto de direitos, minimizando o poder do Estado em relação a esses seres humanos. É isso que acontece. Quando é que ele acontece? Coloquei um contexto histórico aí rapidinho, mas para você entender, basicamente aconteceu o seguinte. Em um período chamado Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, que vai ser antecessora lá à Revolução Francesa, né? Você tem uma mudança logística de pensamento entre as pessoas, né? Um grupo de pessoas ainda aplicava a medição social entre nobres e plebeus.
né? Que aí você vai ter os nobres como preferências, com direitos, e os plebeus sem direitos, né? E aí o que acontece? Um grupo desses plebeus começaram a investir em algo chamado comércio. E aí quando eles começaram a comerciar, né, fazer comércio por toda a Europa, eles começaram a ganhar uma grana. E eles ganhando uma grana, surge aquilo que Karl Marx vai chamar de burguesia. Né? Burguesia, certinho? Eu prefiro chamar de empreendedores, tá? Mas Karl Marx chama de burguesia e é o termo burguesia que cai em prova. O CESP usa muito as terminologias de Karl Marx quando se trata sobre esse assunto. Né? Então você tem aí a burguesia fazendo o seu trabalho. Só que a burguesia ela tinha alguns problemas com o rei. Né? O rei mais famoso dessa época, o rei João Sem Terra, né? Que vai ser o rei que vai estar vinculado a esse período aí. Né? Tinha problemas com o rei. Por quê? Porque o rei tinha poder demais. Então eles começaram a discutir, negociar, tanto no campo da filosofia, no campo da moral, no campo dos argumentos, né, reais para tal fim, como também em ações práticas, como revoltas, como revolução, como diplomacia com o rei. E dentre essas ações, eles conseguiram, dentro dessa primeira geração, alguns direitos fundamentais. Dentre esses direitos nós temos o direito à vida, porque antes disso o rei podia tirar a vida, direito à propriedade, porque antes disso o rei poderia tirar a propriedade das pessoas, o direito à liberdade, porque antes disso o rei podia prender quando quisesse sem o processo jurídico legal. O direito à igualdade, nesse caso é uma igualdade formal, ou seja, é aquilo que a nossa Constituição atualmente chama de... ela fala assim, somos todos iguais perante a lei. Isso é uma igualdade formal, isso não necessariamente é prático. Isso é legal, afirma, somos iguais perante a lei, formalmente nós somos iguais. Né? Isso é o que eles também conseguem nesse processo. E por fim, mais ou menos importante, muito importante, a nacionalidade. Porque quando se tem a nacionalidade, você surge a pessoa nacional de algum lugar. E essa pessoa nacional de algum lugar termina transformando essa nacionalidade em soberania. Então, quando a gente fala da relação dos direitos humanos e a relação do Estado, nós estamos falando do direito do ser humano e do direito do Estado, da soberania do Estado. Mas toda característica de direitos humanos entende que a relação dos direitos humanos os direitos humanos, eles são superiores ao direito dos estados, porque afinal é um ser humano. O estado é mais forte, mas o ser humano, ele tem a essencialidade da vida, tudo significa voltado para esse ser. Então, esse ser humano terá uma determinada prioridade. Então a nacionalidade ela surge no sentido para proteger essas pessoas de outros reinados. E juntamente com a nacionalidade se aceita, a ideia não surge aí, mas passa a ser aceitável, entender como aceitável a ideia de tributação. Mas uma tributação de proteção. Como assim, Kennedy? O reino precisa proteger as pessoas que estão daquele reino de outros reinos que talvez queiram invadir, queira conquistar. Então você tributa para que o reino consiga criar elementos de segurança. Se você entender, e se você for para uma análise geopolítica daqueles países que tiveram um processo muito voltado para a primeira geração do direito, né? A maior parte das suas atividades para a primeira geração do direito, você vai perceber que esses países, né? Vida, propriedade, liberdade, igualdade são palavras de ordem, e a nacionalidade também, não só no sentido de ser nacionalista, mas no sentido de criar meios de proteção nacional, né? De proteção nacional, traduzindo, investir em forças armadas para proteger o seu país de outros. Eu posso dar exemplos aqui, a própria Inglaterra, né? Que vai ter essa condição inicial, e depois o filho mais novo da Inglaterra, os Estados Unidos, né? Se você pega as forças armadas americanas, você vai perceber que há ela é gigantesca, uma boa parte da tributação norte-americana vai para esse fim, e os americanos não reclamam por quê? Porque eles sabem que tem que ter um país forte para fins de proteger de ações inimigas. Perfeito? Simples assim. Então, os países nesse caminho vão para essa atividade. Mas além desses direitos civis, como é pressuposto, aqueles que ali discutiam, os burgueses,
sabiam que na prática, mesmo que o rei o fizesse, seria muito difícil colocar ele em funcionamento, né? E eles entendem então que é necessário também oferecer uma mudança governamental. E que mudança governamental é essa? Resumindo, são os direitos políticos. E o que os direitos políticos fazem? Eles reduzem o poder do rei, eles reduzem o poder da participação do rei, criando a participação popular nesse processo político. E aí começa então, ainda na Inglaterra, com essa Revolução Gloriosa, né, a redução do poder do rei. O rei vai assinar a Constituição da Inglaterra, logo depois da Revolução Gloriosa, e nessa redução ele reduz os seus poderes. E além de reduzir os seus poderes, ele ainda cria o parlamento. Então nós passamos a ter aí o primeiro parlamento no sentido moderno das coisas, né? O primeiro congresso no sentido moderno da palavra, né? E esse congresso, ele passa a ter ali força de votação popular. São as pessoas que votam para que aquelas pessoas estejam lá protegendo esses direitos aqui acima e outros direitos do rei, né, do rei que ali estava. Então o poder legislativo surge aqui com essa ideia dos direitos políticos em relação a essa participação popular aí. Esse conjunto desses dois direitos, eles são muito bons, né, eles são bacanas, ótimos, eu gosto muito deles, olha como que eu gosto desses direitos, eu gosto demais desses dois direitos, tá? Mas com o passar do tempo, a história muda novamente. E você passa a ter na Inglaterra, o contexto histórico, né? Você passa a ter na Inglaterra aquilo que nós conhecemos como Revolução Industrial, mais especificamente a primeira Revolução Industrial que nós vamos ter, que é da máquina a vapor, que muda a questão de transporte e quantitativo em produção. Começa a produzir em grande escala e começa a distribuir essa produção em grande escala. Com isso, surge na Inglaterra e em outros pontos da Europa o que nós chamamos de aglomeração de pessoas. Traduzindo, as grandes cidades começam a surgir. Tá? Começa a surgir porque essas fábricas precisam ficar em pontos onde que tem base para o trem parar, para que o trem leve todas essas coisas. Então as pessoas iam trabalhar nessas fábricas, essas cidades começavam a crescer e juntamente com isso cresciam vários problemas dessas pessoas que lá estavam, e essas pessoas começaram a reclamar, e essas pessoas queriam direitos, e aí elas queriam ter vidas melhores. Aí o pai delas deram um tiro de canhão nelas, né? Falando igual a Chiquinha aqui, né? Dentro desse processo, elas queriam uma melhor qualidade de vida. Essa melhor qualidade de vida, diferentemente da primeira geração, que era só o Estado não intervir, né? Como que o Estado garante a minha vida? Vamos pensar na primeira geração. Como que o Estado garante a minha vida? Simples, só não tirar ela. Como que o Estado garante a minha liberdade? Simples, só não tirar ela. Como que o Estado garante minha propriedade? Simples, só não tirar ela. E se outro fora do Estado quiser? Então o Estado tem que me proteger em relação a esses grupos externos, né? Então o que eu quero do Estado é uma ação passiva. O Estado não precisa intervir, né? Quanto maior liberdade o Estado me der, melhor, né? No segundo grupo, que são os direitos para melhores qualidades de vida, que a gente chama de direitos sociais, o que nós queremos é que o Estado nos ofereça essas ações. Então o Estado tem que nos oferecer. Então, dentro daquela tributação que no primeiro momento servia para proteger a nação, né, essa tributação também passa agora a ter responsabilidades em relação a campo social. Né? Ou seja, essa tributação vai servir para nos oferecer educação, saúde, cultura, está dentro dos direitos sociais, regulamentação do trabalho, não o trabalho em si, mas a regulamentação do trabalho, CLT, lei trabalhista, moradia, lazer, previdência, proteção da maternidade e infância, assistência aos desamparados, igualdade. Só que essa igualdade aqui é diferente da primeira geração, porque na primeira geração, como você percebe lá, ó, igualdade era igualdade formal, né? Aqui nós também temos igualdade, mas nesse caso é a igualdade material. Ou seja, é aquilo que a nossa Constituição diz hoje. Quando a Constituição diz assim, somos todos iguais perante a lei, é a igualdade formal. Mas um pouquinho abaixo a Constituição vai dizer ainda assim, somos iguais perante a lei, ok, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Né? E aí eu complemento, na medida da sua desigualdade, pois só assim gera a verdadeira igualdade. Quando se tem essa igualdade material, é o que hoje no Brasil nós chamamos de equidade, essa ideia de tratar o diferente como diferente para garantir, né, que essa diferença não tire da verdadeira igualdade. Tá? Então também tínhamos nisso. Só que neste caso, amados,
o Estado tem que agir, o Estado tem que nos oferecer. Então, o Estado, para nos oferecer, precisa de dinheiro. Então, os estados que oferecem muito isso, oferecem isso no seu sentido macro, são estados macros, que precisam de muita tributação, né? Dentre eles, o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil, para oferecer tudo isso, né, ele precisa de uma tributação muito alta para conseguir fazer tudo isso. Outros estados que não agem de uma forma tão macra nesse direito, esse direito é respeitado, tá? Mas não agem tão macro, esses direitos não são da mesma forma que é no Brasil. Ou seja, não necessariamente tem que ser o Estado que tem que oferecer, mas o Estado tem que criar medidas para tal fim, né? Um bom exemplo que eu posso dar é o campo da saúde, por exemplo, né? No Brasil nós temos saúde pública para todos, e quando é todos, é todo e qualquer ser humano que aqui esteja, nacional ou estrangeiro. Pode ser de outro planeta, se for ser humano no Brasil tem direito à saúde. Outros países, como por exemplo Estados Unidos, é óbvio que lá tem saúde pública, né? Não existe país que não tem saúde pública, porque você tem vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. E essas duas coisas, tecnicamente, é o Estado que faz. Porque não tem como ganhar dinheiro com isso, a não ser que seja vendendo serviço para o Estado. Então, se é o Estado que faz, os Estados Unidos oferecem para aquela pessoa saúde e oferece a saúde no campo do que é essencial, que é coisa de Estado. Ou seja, a saúde... A saúde na sua vigilância sanitária e a saúde na sua vigilância epidemiológica, né? Agora, em relação ao atendimento médico hospitalar, nos Estados Unidos tem um outro sistema que é muito vinculado aos empregos, né? Aos trabalhos, as pessoas conseguem trabalho, né? Junto àquela empresa tem um plano de saúde e aí as pessoas vão ter saúde vinculada àquela iniciativa privada em relação ao trabalho, porque a tributação do trabalho é menor, então aquelas pessoas conseguem exercer mais funções, então elas têm que ter uma segurança em relação ao trabalho e isso vai vincular à saúde. Tem algumas percepções de formas distintas, mas eles oferecem também dentro da sua forma política de ser. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento é que quando nós falamos desses direitos sociais, esses direitos sociais, engloba a cultura. Então, se engloba a cultura, é óbvio que engloba a proteção dessa cultura. E se esses direitos sociais é do ser humano, a percepção dessa proteção não pode partir só do Estado, não pode partir só do Estado soberano, mas tem que partir também daqueles que defendem o ser humano em relação ao Estado. E quem é que defende o ser humano em relação ao Estado? Em regra geral, de uma forma mais ampla, os organismos internacionais, que terão aspectos voltados para os direitos humanos e defende essa ideia de direitos humanos. E dentre esses direitos humanos, nós temos a área da cultura, que é uma área extremamente importante da ideia da proteção da memória humana, né? E isso é algo vinculado a esse processo internacional. É exatamente por isso, né? Exatamente por isso que vai surgir a ideia de criar uma convenção, que é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial e Cultural e Natural, dentro daqueles órgãos que, em regra, fazem a relação entre o Estado soberano e o ser humano, né? Faz essa relação. Até onde a soberania vai em relação ao ser humano e quais são aqueles direitos do ser humano que extrapola, que estão acima do direito da soberania. Perfeito? Essa relação gera um contexto internacional que eu quero tratar com vocês. Tudo isso que eu disse para você começa lá, óbvio, na Revolução Gloriosa e passa o tempo, tem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também acontece, amplia isso, e aí você vai ter vários países tendo isso, você vai ter isso na Alemanha, direitos sociais primordialmente, a Alemanha vai ser uma amplitude nos direitos sociais, né? Além da Alemanha, no México também uma amplitude, inclusive o Brasil no governo Vargas, né? O governo Vargas, quando ele pega o processo, ele traz os direitos sociais como principal elemento do seu governo. É por isso, como ele foca na educação, ele foca na saúde, ele foca na segurança, foca na cultura também, tem algumas ações culturais no governo Vargas, né? É por isso que as pessoas vão definir o governo Vargas e os governos posteriores de governos populistas. Por quê? Porque ele está focando naquilo que em tese é direito do povo, que o Estado tem que oferecer. Só que o Estado está oferecendo de uma forma macro. E quando o Estado oferece de uma forma macro, agrada o povo gosta. E aí o Vargas passa a ser conhecido como o pai dos pobres, um cara muito amado por todos. E eu iria amá-lo também. Se eu estivesse naquela época, eu iria amá-lo, né? Meus filhos não estudam. Ele está me oferecendo educação. Que homem bom, né? Não? Então você tem aí um processo de melhoria de qualidade dentro da qualidade de vida dessas pessoas. Isso são direitos sociais. E aí você gera o problema com o Estado.
né, com o Estado. Por quê? Porque o Estado é soberano. Mas o ser humano também tem prerrogativas. Então isso significa que gera um conflito entre eles. Esse conflito vai acontecer por muito tempo, mas o momento que nós temos como solução para esse conflito, primordialmente, vai acontecer no fim da Segunda Guerra Mundial. Pelo motivo bastante claro e simples. Segunda Guerra Mundial, a primeira já foi, né? Aí nós depois tivemos o período entre guerras, depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Foi um período onde que o ser humano foi extremamente desrespeitado. Simples assim. Né? Simples assim. E desrespeitado por todos os lados da guerra. Né? O ser humano foi desrespeitado. Tá? Simples, muito simples. Só para a gente entender, um exemplo bem simples, a Alemanha, nesse período, em relação aos judeus, ela fazia testes de cobaia em relação aos judeus para fins de conhecimento da biologia humana e de processos de saúde, colocar a doença no judeu e depois tentar curar, abrir o judeu para ver como é que funcionava o organismo vivo, né? E fazia teste, aí o judeu morria por conta disso, tinha outro judeu, traz lá que a gente vai fazer também. Então você tinha um desrespeito ao ser humano, não sou hipócrita, foi nesse momento que nós tivemos uma evolução gigantesca no conhecimento da medicina, mas isso não procede em relação à ética humana. Eu não posso diminuir a vida de um ser humano em favor de outro ser humano, isso não faz o menor sentido. Tá? Então todos têm que ser respeitados e por conta desses desrespeitos, e aí a Segunda Guerra Mundial é um exemplo gigantesco de desrespeito, né, que os estados estão querendo se sobrepor aos direitos humanos, né, a esses direitos que já eram conhecidos em relação a essas gerações anteriores que nós conversamos, né? Inclusive a Segunda Guerra Mundial se dá fortemente por um fator muito simples e pouquíssimos historiadores que eu li falam nisso, mas eu concordo com eles plenamente, que a Segunda Guerra Mundial se dá primordialmente quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela assina o Tratado de Versalhes, e quando ela assina esse Tratado de Versalhes, ela logo em seguida ela vai criar uma regra interna que ela chama de regra de Weimar, eu acho que essa é a pronúncia, Weimar, né? Não é alemão, mas eu acho que essa é a pronúncia, Weimar. E nessa regra, ele dá aos alemães esses direitos sociais. Dá aos alemães esses direitos sociais. Direito à educação, saúde, cultura, segurança. Só que ele dá aos alemães. E aí ele percebe naquele momento que os alemães que ali estavam tinham um problema. Por quê? Porque você tinha pessoas que não eram alemães que tinha as empresas como propriedade, tinha as indústrias como propriedade. Entre elas, e a boa parte delas, os judeus. E aí, essa nacionalidade do direito aos alemães, né, deu o ponto moral psicológico, foi um dos grandes elementos do ponto moral e psicológico, para tirar aqueles judeus daquela realidade. Afinal, eles estavam na Alemanha, né? E esses direitos sociais é para os alemães. Como que alguém que não é alemão vai ter esses direitos e nós alemães estamos aqui? Né? E aí começa todo o processo e aquela questão anti-judaica. Não só isso, tá? Não só isso. Você não pode imaginar que só os alemães não gostavam do judeu. Não mesmo, tá? Não mesmo. Na verdade, a comunidade judia no mundo, ela sempre foi jogada de um lugar para outro, tá? Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Tá? Antes, ela sempre foi migrante sendo jogada de um lugar para outro. Nunca ninguém quis segurar a bomba dos judeus. Né? Só que aqui foi bastante cruel, matando os judeus e tendo outras ações nesse sentido. Beleza. Então, os direitos sociais, eles ampliam muito isso. E dar ao ser humano uma prerrogativa acima, inclusive, do Estado. Acima do Estado. Mas essa análise vai acontecer primordialmente pós essa Segunda Guerra Mundial, aonde que depois de tanto sofrimento, eles param para pensar e falam assim, a gente tem que parar com essa porra aí. Né? Tem que parar com esse negócio, porque não dá certo não. Aí, os países falam, tá bom, vamos instituir então umas Nações Unidas, organismo internacional. Tá? Que é um agente extremamente importante. Essas Nações Unidas tinham como foco primordial criar ali um documento onde que gerenciasse os direitos humanos com a relação com os estados, né? Com as soberanias. E esse documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é o meu foco, não irei comentá-lo aqui, né? Que tem 30 artigos que falam exatamente do direito do ser humano, do direito da pessoa, do direito da soberania. Tá? Mas para você compreender bem esses direitos,
é importante você conhecer algumas terminologias, tá? Bem simples, e eu vou ser bem direto com elas aqui. Quando eu falo ser humano é todo aquele da espécie humana que possui inteligência e razão. Esse é ser humano, tá? Esse é ser humano, é a definição de ser humano. Certinho? Tá? Ser humano. Homo sapiens sapiens, termo científico. Ser humano é esse, tá? Só o fato de ser humano você tem direito. Só que ser humano é uma coisa. Ser humano é uma coisa. Ser pessoa é outra coisa. Isso mesmo, tá? É outra coisa. Pessoa é um ser humano que tem um vínculo com o Estado. Eu sou pessoa nacional do Brasil. Se eu estiver fora do Brasil, lá eu sou uma pessoa estrangeira. Mas por quê? Porque eu tenho um vínculo com o Estado. Existem alguns seres humanos no planeta que não têm vínculo com o Estado, nenhum. Inclusive no Brasil. Os índios, as comunidades indígenas, e aí eu falo daquele índio que está lá na comunidade indígena, que mal tem contato com a gente, aquele índio é um ser humano. Mas ele não é uma pessoa. Por quê? Índio tem RG? Índio tem CPF? Índio tem passaporte? Não tem. Se não tem, ele não tem vínculo com o Estado brasileiro, ainda mais porque aquela comunidade é soberana. Perfeito? Não estou dizendo que ele não pode ter. Se ele sair e pedir, o Estado brasileiro vai dar para ele. Mas aquele índio que está lá é ser humano. Então os direitos humanos também aplicam a ele. Ele não é pessoa, ele não tem vínculo com a nação. Mas ele é ser humano. Perfeito? Ele é ser humano. E ser humano é uma coisa, pessoa é outra e cidadão é outra. Cidadão é outra, Kennedy? O que é um cidadão? Cidadão é uma pessoa. Para ser cidadão tem que ser pessoa. Para ser pessoa tem que ser humano. Né? Então, para ser cidadão tem que ser pessoa. Para ser pessoa tem que ser humano. Simples assim. O cidadão é uma pessoa que tem a garantia dos 3 direitos. Como assim, Kennedy? Ser cidadão é uma pessoa que tem a garantia dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Se você tem essa garantia, você é cidadão. Tá? No Brasil, eu afirmo, nós somos cidadãos, pelo menos por enquanto, né? Nós somos cidadãos sim. Mas eu não posso afirmar isso para todos, não dá. Um exemplo bem simples para você entender, Coreia do Norte, os norte-coreanos. Os norte-coreanos, por exemplo, eles têm dificuldade para sair do seu país, não é tão simples sair do seu país. Então, se não é tão simples sair do seu país, o direito à liberdade não é realmente cumprido. Então eu não posso afirmar que eles são cidadãos. Internacionalmente falando, não dá. Eles são seres humanos? São. Eles são pessoas? São. Porque tem vínculo com um país chamado Coreia do Norte. Mas eu não posso afirmar que eles são cidadãos exatamente porque essa categoria da liberdade, pelo menos ela, né, não há um respeito sobre ela. Perfeito? Então cidadão é aquele que tem o respeito, o conjunto dos 3 direitos. Né, direitos civis, direitos políticos, primeira geração, e direitos sociais, segunda geração. Tá? E soberania? Soberania é o fator de dar a um Estado, a uma parte geográfica do globo, aonde que diz, aí a forma política, a organização política que vocês têm, seja reinado, seja parlamentarismo, seja presidencialismo ou qualquer outra forma, né, é soberana das decisões que aí tem. Só que essa soberania não pode se sobrepor aos direitos humanos. Por exemplo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito clara. Ela proíbe qualquer forma de escravidão. Isso é um direito do ser humano. Então, em regra, nenhum país pode ter escravidão. Tá? E quando eu falo nenhum país, é nenhum país mesmo, porque é uma norma ius conges, ou seja, é uma norma que se aplica aos países que assinaram a declaração e aos países que não assinaram, porque o direito do ser humano está acima do direito da soberania. Perfeito? Agora, a soberania tem muitos direitos, e é óbvio que ela tem que ter, ela é um país, ela é um Estado. E aí você tem esse conflito entre esses países, esses Estados. Então, a primeira coisa que se faz é, para resolver esse problema, vamos criar organismos estrangeiros, vamos criar organismos internacionais. Esses organismos internacionais vão fazer esse acordo, essas ações entre soberania e seres humanos. Né? Soberania e seres humanos. Quando a soberania ir contra um direito soberano do ser humano, nós vamos contra essa soberania e vamos pedir a ajuda dos outros países também para ir contra essa soberania. Vamos isolá-la economicamente, nós vamos, se necessário, entrar com uma ação de guerra para resgatar aquelas pessoas que lá estão. Você tem várias formas de ir contra a soberania quando ela vai contra os direitos dos seres humanos de uma forma geral.
pelo menos daquelas formas que a gente chama de normas ius cogens, que devem ser aplicadas para todos. Não é todo e qualquer tratado internacional que vai gerar uma guerra caso a soberania não cumpra. Não é assim. Mas tem alguns deles, e eu diria facilmente que alguns, como escravidão, por exemplo, se algum país hoje fala assim, olha, nós temos escravidão, e eu falo escravidão no sentido formal, então legalmente aceita a escravidão, né? Amados, nenhuma nação vai aceitar isso e vai entrar em briga, e tem que entrar em briga mesmo, porque lá tem seres humanos sendo escravizados. Perfeito? Então o direito vai ter tudo isso. E aí você tem o direito internacional, que é o direito que regulamenta essa relação entre estados e indivíduos. Indivíduos você pode entender ser humano, tá? Indivíduo é sinônimo de ser humano, tá? E quem é que faz isso? Quem é que faz essa relação, né? É o juiz entre estado e indivíduo. Os organismos internacionais, que são vários. Existem os organismos internacionais globais, como a ONU, mas existe também os organismos regionais, internacionais regionais, como a OEA, por exemplo, né? A Organização dos Estados Americanos, que é para o continente americano, que o Brasil é signatário das suas principais convenções. Né? Então, você tem esses organismos que terminam exercendo esse aspecto. E por que eu fiz tudo isso e eu fiz a questão de falar todo esse histórico para você entender essa relação? Porque quando nós falamos da convenção propriamente dito, né, tem alguns elementos que nós temos que conhecê-los bem. Então, vamos para a convenção, pelo menos para o seu preâmbulo. Né? Essa convenção, eu quero comentar o preâmbulo dela. Né? Para o seu preâmbulo. Olha o que ela diz. Ela fala assim, ó, que essa convenção, primeira coisa que a gente tem que saber, como e quando ela aconteceu. Primeira coisa. Né? Ela vai acontecer na Conferência Geral das Nações Unidas. Conferência Geral das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Nações Unidas, Kennedy? Nações Unidas. Quem são as Nações Unidas? O organismo internacional. Perfeito? Neste caso, é uma conferência que trata sobre os assuntos de educação, de ciência e de cultura. Tranquilo? Tá? Aonde que ela aconteceu? Ela aconteceu em Paris. Em que ano ela aconteceu? Em 72. É a primeira grande convenção, né, para fins do campo cultural. Amados, a Segunda Guerra acaba em 45. Então, de 45 em diante, a gente começa a organizar os aspectos para os direitos humanos. A cultura, é óbvio, não tem nem o que discutir, a cultura nunca seria a primeira ação do respeito dos direitos humanos, lá em 45 e 46. Agora que nós temos aqui, vamos trabalhar com questão cultural. Nunca. Tinha outros elementos falando de vidas de seres humanos, que é muito mais importante a vida do que o aspecto cultural. Né? Então, a vida era prioritária. Aí, depois que tudo isso começou a ter uma resolução, chegaram na conclusão de que a cultura é um elemento primordial para uma vida plena. Né? Então, nós também temos que criar meios para resolver isso. Tá? Para resolver isso. E isso vai acontecer na sua 17ª sessão. Ou seja, essa conferência geral já tinha acontecido 16 anteriores. Né? Foi na 17ª que o foco foi cultura. E quando o foco é cultura, não só cultura no sentido de cultura de produção humana, mas também de bens naturais, tá? Aqueles bens criados por Deus. Então ele vai entender o seguinte, ó, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Kennedy, entenda patrimônio mundial como patrimônio do ser humano. É meu patrimônio. É meu patrimônio. Tá? Meu patrimônio. Não precisa necessariamente estar no Brasil. Né? É meu patrimônio. É da humanidade. Eu faço parte dessa humanidade. Tem alguns que queriam me expulsar dela. Mas não vão me expulsar não, porque eu sou ser humano. Sou ser humano. Não sou homem de Neandertal, tenho certeza disso. Né? Sou ser humano. Então, se eu sou ser humano, é meu patrimônio também. Porque o patrimônio é mundial. E aí, dentro desse patrimônio mundial, nós englobamos o patrimônio cultural, aquele produzido pelo ser humano, e o patrimônio natural, ou seja, aquele produzido pela mão de Deus. Perfeito? Tranquilo? Bom demais, né? Quais são os fatores que levaram... E aí eu fiz um resuminho, né? E é o resuminho que é o meu principal foco aqui. Né? Quais são os fatores que levaram a organizar a Convenção do Patrimônio Cultural e Patrimônio Natural? Então vamos lá. Primeiro, já falei aqui, quando eu falo de mundial, entenda como humanidade. Né? Como humanidade, está no tópico 1 aqui.
Ok. Segundo, esse patrimônio estava sendo ameaçado, né? Gerando um empobrecimento desse patrimônio. Sim, amados. Sim. Né? O capitalismo selvagem estava ameaçando esse patrimônio. Não só o capitalismo, mas outras emendas também. Mas certeza, o examinador do CESP, caso venha para esse caminho, ele vai falar que é o capitalismo. Tá? O capitalismo estava ameaçando esse patrimônio. Então, se está tendo ameaça, nós temos que criar um processo de proteção para ele. Esse processo começa, né, no primeiro momento, de medidas internacionais. Para tal fim. Tá? Alguns países já tinham essas medidas sendo criadas anteriores, como, por exemplo, o próprio Brasil. Né? Tem ações de proteção do patrimônio cultural e patrimônio natural no Brasil, antes mesmo dessa convenção internacional que estava falando aí sobre esse empobrecimento do patrimônio, tá? Mas ela fala, não, agora o bicho ficou sério porque nós estamos envolvendo o patrimônio de toda a humanidade, perfeito? Tá? E por que os organismos internacionais entram na brincadeira? Porque eles entendem o seguinte, que na escala nacional, ou seja, o Estado soberano, né, a proteção estava sendo insuficiente. Os estados não estavam protegendo da forma que deveria proteger esse bem que não é do Estado. Como que não, Kennedy? Isso mesmo. O patrimônio cultural brasileiro não é do Brasil. Não é do Estado brasileiro. Mas sim dos seres humanos do Brasil e do mundo. Perfeito? Então, esse Estado não estava exercendo funções suficientes para resolver isso. Então, o que ele faz? Tá, se o Estado por si só não faz, vamos fazer uma coletividade internacional. Essa coletividade internacional, né, nós estamos falando, amados, bem aqui, ó. Nós estamos falando do direito internacional, dos envolvidos. Quem é a coletividade internacional? Os Estados soberanos, países, México, Uruguai, Paraguai, Brasil, China, né, Japão, os organismos internacionais, ONU, OEA, né, e indivíduos, o ser humano em si. Então, esses fazem parte dessa coletividade internacional. Né? Aonde que eles irão exercer esse aspecto? Mediante a concessão da soberania. Tá? Porque, afinal, o Estado é soberano. Então, eles fazem ali o tratado e a soberania assina se quiser. Tá? E se ela assinar, ela está concedindo. Se ela deu a concessão, então isso significa, né, que as ações, aquilo que ela assinou, ela tem que cumprir. Caso ela não consiga fazer sozinha, né, ela pode pedir ajuda a essa coletividade, né, internacional para conseguir proteger esse patrimônio. Perfeito? Tá? E dentro desse resuminho tem mais um ponto que eu separei pra gente, que é a convenção, né, que diz que essa convenção vai organizar um sistema eficaz, né, essa é a intenção dela, né, o momento dessa convenção, para proteção coletiva do patrimônio cultural e natural, né, de valor universal excepcional, então falar isso aqui é universal excepcional, organizado de modo permanente, então não é algo esporádico, vamos fazer hoje e esquecer, tem que ser de forma permanente, e o que mais me chama a atenção, que em 72, isso já é bem fantástico, né, eles queriam fazer essa proteção fundamentado em métodos científicos e modernos. Ou seja, métodos de estudos que poderiam até mesmo vir a ser criados depois, inventados depois, né? A ciência posterior já poderia ser aplicada, porque ele fala, isso será fundamentado nos métodos científicos e modernos, aí. Beleza? Aí tem um preâmbulo, né? Que está bem nesse resuminho que eu expliquei para vocês, né? Tem aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não coloquei no resuminho. Tá, no 5 ele fala de um negócio importante, que ele fala assim, ó, considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes no interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que constitui para todos os povos do mundo a salvaguarda de tais bens únicos e insubstituíveis, qualquer que seja o povo que a pertençam. Simples assim. Um exemplo bem simples. Se eu penso em frevo, frevo é único e é insubstituível. Simples.
né? E é um patrimônio de toda a humanidade, porque foi o ser humano que criou. Certinho? O ser humano que criou. Então, tal bem é necessário ser salvaguardado, tal bem é necessário ser protegido. Perfeito? Ok. Foi. Vamos responder algumas questões sobre esse assunto. O fato do patrimônio cultural e o patrimônio natural estarem cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e econômica que agrava, através de fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais importantes, foi um dos fatores que levou a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural a organizar a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural em 1972. O item está? Isso, garoto esperto. O item está errado. Mas Kennedy, tá errado. Lógico que tá errado. Na verdade, tá tudo certo. Só tem uma coisa errada. Olha o nome. Quem é que fez essa convenção? Quem foi que organizou a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural? Quem foi? O item está dizendo que foi uma tal de Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a proteção do patrimônio histórico e artístico e cultural. Foi essa? É óbvio que não, porque não existe essa parte da proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural naquele momento de 72. Não existia. Quem fez isso foi a Conferência Geral e Organização das Nações Unidas. Vamos voltar lá. Ó, da educação, cadê ela? Aqui, ó. Para educação, para ciência e para cultura. O nome da conferência é Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O examinador falou que é a Conferência, né, Geral da Organização das Nações Unidas para o Patrimônio Histórico Artístico. Né? O item, então, está errado. O item está errado. Vamos ao item de número 2. Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes no interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que constitui para os Estados-membros a salvaguarda de tais bens únicos e insubstituíveis, foi organizada a Convenção à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural em 1972. O item está? Vamos devagar? Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes no interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que constitui. Está dizendo, olha, a proteção desses bens é importante. Então, as regras internacionais são feitas para isso. Aí ele continua. Para os Estados-membros, a salvaguarda de tais bens únicos e insubstituíveis foi organizado a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial. Olha o que ele diz. Para os Estados-membros, ou seja, somente para aqueles estados que são signatários ao tratado, que são signatários a quem assinou a convenção. E óbvio que isso está errado. Por que não? Por que não? Não é só para quem assinou, não, é para toda a humanidade. Não é só para o Estado, não é só para o Brasil que assinou, para a França que assinou, não, é para toda a humanidade. Né? Aquele está tentando te induzir a acreditar que o processo soberano de cada Estado-membro é que faz esse bem cultural ser protegido, mas não. O que faz esse bem cultural ser protegido, né, tem a interferência do Estado, ok? Mas o que faz esse bem cultural ser protegido primordialmente é que ele é um bem da humanidade. Se ele é um bem da humanidade, ele entra dentro do contexto dos direitos humanos e não do direito do Estado. Sendo assim, o item 2 está errado. Item 3. Perante a extensão e a gravidade dos novos perigos que ameaçam o patrimônio cultural e patrimônio natural, incumbe a coletividade internacional. Coletividade internacional. Quem? Quem é essa coletividade internacional? Isso, estados, organismos internacionais e indivíduos, seres humanos. No seu todo, participar da proteção do patrimônio cultural e natural, de valor universal, excepcional, mediante a concessão. Então, tem uma concessão, uma autorização, de uma assistência coletiva, que sem substituir a ação do Estado. Então, essa concessão de que a assistência coletiva faz, sem substituir a responsabilidade do Estado, que é soberano sobre aquele aspecto. E a complete de forma eficaz,
foi um fator que levou a organizar a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural em 72. O item está corretíssimo, sem tirar nem pôr. Está falando da coletividade internacional, estados, organismos internacionais e seres humanos, né? Indivíduos, para proteger esse patrimônio cultural, que é um patrimônio da humanidade, que ele é um patrimônio mundial. Por isso o nome, patrimônio mundial e cultural e natural. É mundial antes de qualquer coisa, ele é de todos, ele é da humanidade. Perfeito? E a última questãozinha diz assim: considerando que se torna indispensável a adoção para a proteção do patrimônio cultural e o patrimônio natural de novas disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção coletiva do patrimônio cultural e natural, de valor universal e excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos científicos e modernos, foi um fator que levou a organizar a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural em 72. O item está certíssimo, fala de todos aqueles pontos que nós vimos lá no resumo no tópico 4, quando ele falou, considerando que é indispensável a adoção para proteção do patrimônio cultural, de novas disposições convencionais, de um sistema eficaz de proteção coletiva desse patrimônio coletiva, estamos falando de organismos internacionais, estados e indivíduos. De valor universal e excepcional, então tem que proteger, organizado de forma permanente, tem que ser permanente, não pode ser esporádico, e usando métodos científicos e modernos, o item está certíssimo, sem tirar nem pôr. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!